Cara, eu tenho uns 98% de certeza que você já deve ter passado por uma coisa parecida com o que eu vou descrever aqui agora. Você pegou seu celular lá, meio que sem saber o porquê que você pegou ele, abriu, sei lá, Instagram, o YouTube Shorts, TikTok, ficou lá rodando, 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 rodando. Aí você viu umas coisinhas aqui, viu uns videozinhos, papapá, papapá, quando ele passou uns 40, 50, uma hora do seu dia aí foi embora. E você nem sabe muito bem por que que você pegou o seu celular, você só pegou, começou a mexer ali, passou o tempo. E sabe o que eu acho mais interessante? É que mesmo tendo passado muito tempo de você ficar mexendo ali, muito provavelmente nem deve ter sido tão legal assim. Você ter ficado mexendo no celular. Muito provavelmente não foi tão gostoso, não foi uma coisa prazerosa, sabe? Mas mesmo assim, você continua mexendo ali. Isso é muito interessante de estar se falando, porque no nosso cérebro tem diferença. Neurologicamente falando, tem diferença entre você gostar de alguma coisa e você querer fazer alguma coisa. São duas coisas distintas. A gente tem a ideia comum de entrelaçar essas coisas, porque normalmente, se você quer fazer alguma coisa, subentende que você gosta daquilo, né? Você não só vai correr atrás daquilo que você gosta. E por mais que isso tenha sim o seu ponto de validade, isso nem sempre acontece, ainda mais hoje em dia, sabe? É, tem dois artigos aqui que eu peguei, que eu vou até deixar depois na descrição aí, para ser uma referência aí. Eu vou falar para vocês que eu não li eles inteiros, eu li por cima, mas eu consegui pegar a ideia. Eu achei bem interessante, achei bem legal. Eu tô com eles abertos aqui. Tem um que é de 2015, outro é de 2006. O primeiro que ele chama Pleasure Systems in the Brain. E o segundo é Hedonic Hotspots in the Brain. Então, eu tô falando o quê? Basicamente do sistema de prazer do cérebro, né? Esses pesquisadores tentaram encontrar onde que está o prazer no cérebro, né? O que que faz você gostar de alguma coisa. Por muito tempo, se acreditou que a dopamina era o hormônio, o neurotransmissor do prazer. Ou seja, a dopamina está relacionada com aquilo que você gosta. Só que esses estudos aqui, eles mostram que tem uma diferença. Já tem não só esses, né, mas hoje em dia a gente sabe que a dopamina não está tão não tá tão ligada ao prazer em si, mas está mais ligada à motivação, certo? Então, o prazer é você gostar, motivação é você querer fazer a coisa, certo? Ou seja, a dopamina não é exatamente gostar, mas está muito mais ligada ao querer. E o cérebro ele possui sistemas que são diferentes. Um sistema faz você buscar uma coisa e o outro sistema faz você gostar, você sentir prazer naquilo, certo? Então, apesar dessas duas coisas normalmente ficarem andando juntas, elas sim podem se separar, tá? É por isso que você pode muito bem querer alguma coisa sem realmente gostar daquilo. Já parou pra pensar? Para pra pensar você na sua vida, se você quer fazer alguma coisa, mas que você não gosta tanto, entendeu? Para refletir nisso. Além disso, você também pode gostar muito de alguma coisa, mas não ter vontade de fazer, certo? Você gosta, sei lá, de correr. Você gosta de nadar, mas você não tá afim de fazer. Você não tem motivação para fazer isso, certo? Pensa nas pessoas que gostam de ler, mas não estão lendo porque não consegue sair do celular. Gente que gosta de tocar um instrumento, um violão, um piano, mas tá querendo fazer outra coisa, entendeu? Gosta de treinar, mas não tem vontade de ir pra academia, sabe? Gosta de cozinhar, estudar, o caramba quatro, mas não tá tendo a motivação para fazer aquilo, porque isso é uma coisa muito interessante, cara. Hoje em dia, principalmente, a nossa motivação ela está sendo muito mais direcionada por estímulos rápidos do que por essas coisas que levam mais tempo, sabe? Então, o problema da nossa vida hoje em dia é que existem muitas coisas competindo pela nossa atenção o tempo inteiro, sabe? E muitas delas, a maior parte das coisas são feitas mais para prender o sistema do nosso cérebro de querer. Ele vicia o nosso sistema de querer, mas não necessariamente o de gostar. Entende? Isso é muito legal. Então você fica sempre querendo, mas não gostando. É o exemplo que eu dei aqui de você ficar no celular ali uma hora. Cara, você ficou ali uma hora do seu dia e quando você parou, você não sentiu melhor. Você não falou assim, Você não pensa assim, nossa, que coisa boa. Fiquei uma hora aqui mexendo no TikTok, fiquei uma hora aqui mexendo no Instagram. Você não pensa assim, né? Você não pensa, nossa, que legal, hein, cara? Diferente quando você vai fazer outras coisas que talvez você sinta muito mais prazer. Sei lá, você foi fazer uma natação, entendeu? Você ficou uma hora lá também. Mas aí quando você para, você
sente mais prazer, sabe? A atividade é mais prazerosa, você gosta daquilo, né? Você sentiu que você gostou muito mais daquilo. Sei lá, foi jogar futebol com os amigos, foi fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Tem a diferença. Uma coisa você quer fazer, a outra coisa você gosta. Às vezes as duas coisas andam juntas, às vezes você tem motivação para fazer o que você gosta, às vezes você não tem. Isso é muito interessante, do ponto de vista neurológico. Então, só para antes de mover para a próxima parte, aquilo que gera prazer dentro do nosso cérebro, o neurotransmissor que é mais ligado a isso são os opioides. Faz até lembrar do ópio, né? O nome. Então, os opioides é aquilo que está mais ligado à sensação de prazer, a você gostar de alguma coisa, sabe? É, Cara, seria até interessante mostrar umas coisas aqui. Tem umas imagens, eu acho que depois eu vou colocar, mas nesses estudos é interessante que mostre que. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Que eles mostram que por mais que é, tá perto uma coisa da outra. Ó, aqui, esse aqui tem uma imagem boa. Aqui, olha, eu vou colocar a imagem depois para vocês, vocês vão ver. Ó, o pontinho vermelho é onde você tem a coisa hedônica, ou seja, onde você provavelmente tem essa liberação de opioide, certo? Então você vai ver que tem alguns lugares que tem essa liberação de opioide. Uma coisa muito interessante aqui é, por exemplo, esse núcleo accumbens, que resumidamente ele é como se fosse, entre aspas, junto com a amígdala, né? Entre aspas, bem entre aspas, o nosso sistema emocional do nosso cérebro, tá certo? Só que não necessariamente esses pontos mais hedônicos são necessariamente onde tem mais dopamina, tá certo? Isso aqui é só uma curiosidade a mais, tá certo? Porque você não precisa ficar sabendo dessas coisas, não. Então é só para você conseguir separar que até no nível estrutural do seu cérebro, dopamina e opioide são duas coisas diferentes. A dopamina está mais ligado à motivação e os opioides mais ligado ao prazer, a você gostar. Agora vamos para pensar no nível comportamental das coisas. Para pensar, às vezes, ó, isso aqui explica, por exemplo, a depressão, certo? A pessoa ela gosta de fazer as coisas. Ela gosta de sair, ela gosta de cozinhar, gosta de ter contato com as pessoas, gosta, sei lá, de jogar uma coisinha aqui no computador, no videogame, mas ela não tem vontade de fazer isso. Ela não tem motivação, ela não tem dopamina. Isso está mais ligado à depressão. A pessoa gosta de fazer as coisas, mas não tem motivação, não tem ânimo para fazer as coisas. Ela fica parada, ela não tá fazendo. Não tá fazendo as coisas que ela gosta. Entendeu? E você tem que observar isso na sua vida. Cara, será que eu tô fazendo as coisas que eu gosto? Será que eu tô fazendo as coisas que me dão prazer? Ou será que eu tô perdendo a motivação de fazer as coisas que eu gosto? Cara, eu não quero mais fazer as coisas que eu gosto. Você tá perdendo a motivação de fazer as coisas que você quer, cara. As coisas que. Não que você quer, né? Mas você tá perdendo a motivação de fazer as coisas que te dão prazer. Então, naturalmente, você vai se sentir mais infeliz, porque você não tá tendo vontade de fazer aquilo que você quer. É aquilo que você gosta. Até eu tô com esse vício de falar querer e gostar. Mas se você não tem vontade de fazer aquilo que você gosta, sua vida vai ser naturalmente mais infeliz. E isso está mais ligado a uma vida mais depressiva. Por outro lado, se você quer fazer uma coisa que você nem gosta, você está viciado. Isso está mais ligado ao vício. É o exemplo do celular. Você nem gosta tanto assim de mexer no negócio, mas você quer. Você fica fazendo aquilo lá o dia inteiro. Então isso está mais ligado ao vício. Você sente vontade de fazer, embora não goste tanto, certo? E tem um caso aqui que eu acho interessante. Alguns casos, que nem, por exemplo, quando a gente fala de abuso de drogas, vamos pensar, por exemplo, num cigarro. A pessoa, ela fuma, ela quer fumar, ela sente a motivação para fumar. E às vezes pode até ser que quando ela pega o cigarro e fuma, ela goste daquilo, ela gosta da sensação. Só que talvez ela não goste da consequência do negócio. Entendeu? Ela começa a sentir mais cansaço, não consegue andar direito. Às vezes ela gosta de jogar o futebol e o cigarro atrapalha ela a jogar futebol. E ela gosta mais do futebol do que do cigarro. Entendeu? Então, tipo assim, só que ela tem mais motivação pra fumar do que pro fute. Então, é uma coisa meio que interferindo na outra. E por isso que é importante a gente ficar refletindo a respeito dessas coisas e fazer essa separação do querer com gostar. Porque às vezes a gente tá querendo fazer coisas que a gente não gosta tanto assim. Ou que a consequência daquilo que a gente quer, a gente não gosta. Então, a gente precisa olhar pra essas coisas. Eu quero fazer isso. Mas será que eu gostaria de ter essa consequência? Então você tem que parar com esse comportamento. Entendeu? Isso é uma coisa muito legal de refletir. Isso aqui é um assunto até interessante, porque isso entra na questão dos dois tipos de felicidade. Tem a felicidade hedônica e a felicidade eudaimônica. Mas isso acaba sendo um assunto para outro dia. Mas, via de regra, a gente tem que parar pra pensar. Meio que a gente tem que encher mais a nossa vida das coisas que a gente gosta.
Porque assim a gente vai ser mais feliz. E tirar um pouco mais só aquilo que a gente quer momentaneamente. O celular é uma coisa muito importante, mexer no Instagram é legal, não tenho nada contra. Eu mesmo, cara, eu tenho até um problema falando, sendo bem sincero, que às vezes eu passo 3, 4 horas do meu dia mexendo no celular. Mas sendo bem sincero, será que eu gostaria de estar fazendo isso? Eu não. Mas eu tô querendo fazer, ou seja, eu tô viciado nesse negócio. Então eu tenho que olhar pra isso e pensar, cara, tá, se eu não tô gostando tanto disso, o que mais que eu gosto de fazer? Cara, eu gosto de estudar, gosto de tocar um violão, gosto de fazer outras coisas. Então eu vou começar a tirar da minha vida as coisas que eu tô viciado, que eu só quero fazer, que eu tenho um impulso de querer fazer, e agora eu vou começar a fazer as coisas que me deixam de fato feliz, tá certo? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir. É nóis. Tamo junto.